Eu posso viver como os passarinhos, mas eu tenho que morar ao ar livre. Eu tenho que estar sujeito às intempéries, né? Então, se eu saio também do serviço público para uma outra rotina, para fazer um outro salto, autônomo, independente, empreendedor, eu também tenho que saber que eu vou ter essa questão de não ter a certeza da minha receita, ter uma construção que é no dia a dia. Poxa, mas eu me sinto livre e mais excitado com isso? Pode ser, mas eu também vou sentir a angústia de não ter o conforto da minha receita recorrente. Eu posso ver as caras tortas da família dizendo, mas por que você fez isso? Mas bem que eu te avisei, que é uma visão talvez um pouco mais segura e até desejando que a gente tivesse uma vida mais conhecida, estável, como eles desejariam talvez para nós, os pais, os familiares, e talvez não consigam ver esse ímpeto, esse gostinho, esse gostoso de fazer alguma coisa diferente, como por exemplo, empreender. Empreender abrindo mão de um lugar já conquistado, né? Então lembra que um outro ponto é que quando eu abro mão do lugar que eu conquistei, que eu escolhi, que eu já investi. Ou seja, eu já investi nessa morada com os pais, nos exemplos que eu dei, eu já investi nessa relação afetiva, eu já investi nesse trabalho, eu vou ter que abrir mão daquilo tudo que eu já conquistei. Também tem conquistas aqui. Por isso que a gente precisa ter muito claro o que é mais que eu gostaria de conquistar, vivenciar. E a pergunta que eu faço no meio do caminho é: eu não consigo mesmo vivenciar isso aqui? É impossível colocar novas ideias e projetos dentro do serviço público? Não dá mesmo para eu ter um pouco mais dessa liberdade morando com os pais? É um grande impeditivo tudo que eu tenho vontade de fazer nesse emprego que eu estou, nessa relação que eu estou, nessa forma que eu estou vivendo aqui? De fato, eu tentei isso, eu expressei isso, eu coloquei de maneira clara, a gente comunicou primeiro para nós o que a gente quer, porque se eu não sei o que eu quero, não sei quais são as mudanças, não dá para fazer um pedido para alguém, para um outro, sem saber o que aqui vem, né? O que eu quero naquele outro sentido. Então, será que a gente consegue primeiro reconhecer o que é que a gente quer para nós? Fazer a segunda pergunta, se eu já tentei isso, onde eu estou, como eu estou, na forma como eu estou. E aí sim, se eu vou ter coragem de fazer essa transição sem me iludir. Olha quantos elementos para eu pensar e falar e conversar comigo mesmo, né? Todas essas questões desses relatos, eu comigo mesmo, elas demandam tempo, cuidado com os ímpetos, porque os ímpetos geralmente nos levam sim de sair de uma cena, mas nos colocam numa outra que pode ser muito mais desconfortante e que muitas vezes me faz, por necessidade, ter que voltar para aquela que eu estava. Poxa, não dei conta, bater na porta dos pais, dizer, olha, eu não dei conta, preciso voltar. E aí eu volto numa situação talvez me sentindo pior, me sentindo vencido, e aí pode ser que a minha autoestima se complique nesse sentido, né? Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Despertar com Calil. Agradeço a todos que participam aqui ao vivo e também aqueles que assistem depois, sempre às quartas-feiras, às 7h30 da manhã, para uma troca de ideias, de questões da nossa vida no mundo econômico. E qual que é o tema que eu trouxe para a gente conversar um pouco hoje? Ele foi inspirado por uma mensagem que eu recebi de um amigo ontem. Ele mora numa região muito privilegiada, uma região em meio à natureza, e ele me manda uma foto dele na casa dele, um passarinho lá de fora, e os passarinhos olhando para dentro, e ele me diz assim: eles nos dizendo das nossas prisões. E com isso, eu queria fazer essa reflexão, dessas nossas reflexões, das nossas prisões gostosas, as nossas prisões quentinhas, aquelas que a gente se coloca dentro delas ali, e o quanto que elas são difíceis de sair, ainda que muitas vezes a gente sabe que não deveria estar mais lá. É muito fácil a gente sair de um lugar que nos gera desconforto, de uma relação tóxica, nem sempre, mas grande parte das vezes a gente enxerga aquilo que nos faz muito mal. Mas tem lugares que a gente entrou, que eles são até uma zona de conforto para nós, nos alimentam de alguma coisa, e ainda assim a gente sabe que não deveria estar mais ali e continuamos.
E somos capazes de continuar ali por muito e muito tempo. E o que poderia nos convidar a não estar mais numa cena dessa? Uma coragem de sair de um lugar gostoso, que me nutre, que eu conheço. Não é fácil. É muito mais fácil eu fazer de conta que não vi, ou então no ímpeto, poucos momentos eu quero mudar, mas em outros ele me nutre, eu me deleito, me entrego para aquilo que eu sei que não é bom para mim, mas eu continuo. Porque toda mudança, toda essa escolha para mudar, sair de um lugar confortável, também me remete a um lugar que eu não conheço, a um novo, a um desconhecido. Então, nesse momento, eu prefiro ficar lá onde eu estou, mesmo sabendo que talvez não fosse bom ficar por ali. Será que cada um de nós sabe quais são essas gaiolas, essas jaulas, essas prisões que a gente mesmo se colocou? Que a gente escolheu entrar em algum momento da vida que podia até fazer sentido, mas de repente já não faz mais hoje? Onde é que a gente se enrosca nisso, né? Queria trazer aqui talvez alguns momentos, né? E a gente percebe muito isso. Claro que atendendo ao outro é muito fácil, muito mais fácil reconhecer as prisões dos outros. Às vezes eles até nos dizem quais são, mas as nossas próprias são muito mais desafiadoras. Quando a gente enxerga num outro, o outro vai mostrando aquele lugar que você fala, mas por que você continua lá na casa dos pais? Por que você continua lá nesse trabalho? Por que você continua, enfim, nesse relacionamento? E várias dessas questões com esses hábitos para você mesmo, que você diz que não são bons para você, tem evidências de que não são legais para você, porque eles também são bons. Olha que pegadinha, né? É aquele lugar que também é gostoso para mim. Poxa, é chato por um lado, mas é gostoso por outro. É cerceador por um lado, porque eu não posso fazer tudo o que eu quero, mas eu também não pago despesas. E aí, nisso, a gente vai fazendo esses acordos complicados que demandam muita coragem para fazer um gesto de mudança, um gesto de saída. E por que eu faria um gesto de saída? Talvez em rumo a uma liberdade, mas também tem um preço. Começar a pagar um aluguel que hoje eu não pago porque eu moro com os pais. Talvez eu queira romper com aquela relação, mas, poxa, começar uma outra vida de novo. Talvez eu queira romper com aquele trabalho que já não é bacana, mas eu tenho outro. Eu tenho uma alternativa. Como é que eu vou bancar as minhas coisas depois? Parecem coisas simples. A imagem desse amigo, de passarinhos olhando ele dentro de casa e ele se sentindo preso dentro daquela cena. Claro que ele tem a possibilidade de sair. Não está dizendo que ele vai viver ou morar, talvez, com a liberdade aparente dos pássaros, mas como é que ele pode romper com essas suas prisões, desses lugares que o aprisionam? Como é que a gente pode fazer esse movimento, se não buscando aquilo que de verdade a gente quer? E eu estou apontando para cá porque essa verdade do que a gente quer, que está no essencial para nós, vai demandar a mesma energia que é coragem, agir com o coração. Agir com aquilo que eu sei que vai me dar muita força para fazer um movimento ante algo gostoso para mim, ante alguma coisa conhecida por mim. Para esse movimento acontecer, eu preciso reconhecer aquilo que eu quero também e que eu sei que me faz bem, que vai ser bom para mim, que eu confio, confiança. Eu confio em mim. Eu confio nas minhas novas escolhas? Ou eu prefiro ficar naquelas que eu já fiz e me deixaram onde eu estou? Todo lugar que a gente está é um lugar de conforto, é um lugar conhecido e também pode ser um lugar, como eu disse já, bastante desconfortável e eventualmente complicado. Mas me manter aqui, eu conheço o que é bom, eu já sei manejar as coisas que não são muito complicadas e eu vou ganhando resiliência para aquilo que não é bom para mim. A gente consegue conviver com um machucado, a gente consegue conviver com uma dor, a gente consegue conviver com uma série de coisas complicadas que quem está de fora olha e fala assim, não sei como é que você consegue estar numa situação como essa. Mas quem está vivendo já amorteceu. E se amorteceu é porque já calejou, já aprendeu. E olha que cuidado aqui, agora eu vou colocar uma outra cena e já vou trazer o comentário que a Vanessa nos coloca aqui. A outra cena é quando então eu estou nesse lugar achando que eu quero sair, mas na verdade eu estou com dificuldade de ficar e aprender com o que ele me traz. Tem sutilezas, não é tão óbvio assim. Às vezes
Eu pego essa mesma fala que eu estou trazendo nessa quarta-feira pela manhã e uso ela para fugir de uma cena que me convida a mudar. Alguma cena que me convida a fazer uma transformação naquele lugar que eu estou. Eu podia ser outro no meu trabalho, eu podia ser outro nessa relação morando com os meus pais, eu podia ser outro nessa relação afetiva, mas eu prefiro também pegar a saída mais simples aqui e dizer que, poxa, na verdade, não, isso aqui está tóxico para mim, eu vou partir. Partir quando eu já aprendi é o que eu falava no começo. Partir quando eu ainda não aprendi e estou sem coragem de encarar as minhas mudanças aqui. Eu queria sempre lembrar que toda a transição, toda mudança, ela é muito bem-vinda, ela demanda coragem, a gente deveria fazer depois que a gente apostou todas as nossas fichas, a gente colocou os nossos melhores propósitos ali, a nossa melhor energia, a gente buscou, a gente tentou e a gente fez essa mudança a partir de nós, não falando para o outro, você tem que mudar, mas sim mudando em nós. Aí sim, com todas as tentativas e observações e aprendizagens, é que daí eu posso sim e devo fazer uma transformação. Deixa eu ver o que a Vanessa nos provoca aqui. Bom dia, Vanessa. Sei bem como é isso, levei 8 anos para ter coragem para deixar o serviço público. Eu me sentia realmente presa e saindo me senti livre. Exatamente isso, muito bom. O interessante é que todo lugar tem coisas boas e ruins. Foi ótimo sair sabendo disso, porque o que é desafiador lidamos melhor. Verdade, né, Vanessa? O que a fala da Vanessa talvez nos convide a falar de um próximo ponto, que é eu não me iludir. Achar que eu vou sair de um relacionamento e o outro não vai ter nenhuma questão. Eu saí morar com meus pais para morar no outro lugar achando que não vai ter a questão com o proprietário, com o vizinho, ou numa república, ou compartilhando com alguém. Sempre vão ter questões, né? De um trabalho para outro vai mudar o chefe, mas eu vou voltar a ter outro chefe, vou voltar a ter uma rotina. Então é sempre muito importante eu visitar aquilo o que é que eu me sinto aprisionado. Talvez eu me sinta aprisionada não ao serviço público, mas ao não poder fazer alguma coisa que eu gostaria e que o serviço público pode me trazer essa renda esperada, pode me trazer esse lugar gostoso, esse lugar reconhecido pela família e talvez a família não reconheça minhas outras escolhas e aqui estão os nossos dilemas, mas eu preciso ter convicção de que a mudança que eu vou fazer, como a Vanessa trouxe aqui, eu abro mão de um lugar que é reconhecido pela família, do calor de uma renda recorrente, de um trabalho que eu conquistei, e foi uma conquista, um serviço público, eu passei por um processo todo para chegar ali, porém, qualquer outra escolha que eu faça, ele pode me dar a liberdade, mas ele tem um preço. Eu posso viver como os passarinhos, mas eu tenho que morar ao ar livre. Eu tenho que estar sujeito às intempéries, né? Então, se eu saio também do serviço público para uma outra rotina, para fazer um outro salto, autônomo, independente, empreendedor, eu também tenho que saber que eu vou ter essa questão de não ter a certeza da minha receita, ter uma construção que é no dia a dia. Poxa, mas eu me sinto livre e mais excitado com isso? Pode ser, mas eu também vou sentir a angústia de não ter o conforto da minha receita recorrente, eu posso ver as caras tortas da família dizendo, mas por que você fez isso, mas bem que eu te avisei, que é uma visão talvez um pouco mais segura e até desejando que a gente tivesse uma vida mais conhecida, estável, como eles desejariam talvez para nós, os pais, os familiares, e talvez não consigam ver esse ímpeto, esse gostinho, esse gostoso de fazer alguma coisa diferente, como por exemplo, empreender. Empreender abrindo mão de um lugar já conquistado, né? Então lembra que um outro ponto é que quando eu abro mão do lugar que eu conquistei, que eu escolhi, que eu já investi. Ou seja, eu já investi nessa morada com os pais, nos exemplos que eu dei, eu já investi nessa relação afetiva, eu já investi nesse trabalho, eu vou ter que abrir mão daquilo tudo que eu já conquistei. Também tem conquistas aqui. Por isso que a gente precisa ter muito claro o que é mais que eu gostaria de conquistar, vivenciar. E a pergunta que eu faço no meio do caminho é, eu não consigo mesmo vivenciar isso aqui? É impossível colocar novas ideias e projetos dentro do serviço público? Não dá mesmo para eu ter um pouco mais dessa liberdade morando com os pais? É um grande impeditivo tudo que eu tenho vontade de fazer nesse emprego que eu estou, nessa relação que eu estou, nessa forma que eu estou vivendo aqui? De fato, eu tentei isso, eu expressei isso, eu coloquei de maneira clara, a gente comunicou primeiro para nós,
que a gente quer, porque se eu não sei o que eu quero, não sei quais são as mudanças, não dá para fazer um pedido para alguém, para um outro, sem saber o que aqui vem, né? O que eu quero naquele outro sentido. Então, será que a gente consegue primeiro reconhecer o que é que a gente quer para nós? Fazer a segunda pergunta, se eu já tentei isso, onde eu estou, como eu estou, na forma como eu estou. E aí sim, se eu vou ter coragem de fazer essa transição sem me iludir. Olha quantos elementos para eu pensar e falar e conversar comigo mesmo, né? Todas essas questões desses relatos, eu comigo mesmo, elas demandam tempo, cuidado com os ímpetos, porque os ímpetos geralmente nos levam sim de sair de uma cena, mas nos colocam numa outra que pode ser muito mais desconfortante, que muitas vezes me faz, por necessidade, ter que voltar para aquela que eu estava. Poxa, não dei conta, bater na porta dos pais, dizer, olha, eu não dei conta, preciso voltar. E aí eu volto numa situação talvez me sentindo pior, me sentindo vencido, e aí pode ser que minha autoestima se complique nesse sentido, né? E aí a Vanessa coloca mais uma coisa, adorei a tua fala, a partir de hoje não vou mais dizer que levei 8 anos para ter coragem para sair, e sim 8 anos para me transformar, ter certeza e me preparar para sair. E aí muda muito essa fala, né, Vanessa? Muito obrigado pela sua fala, porque então não é que eu levei muito tempo para ter coragem, mas isso a gente constrói, né? É uma transformação, fazer essas perguntas, essas reflexões, ter certeza e convicção de que é isso mesmo, olhar para isso com mais carinho, poxa, o que isso tem de bom também para mim? Eu preciso saber o que tem de bacana, até porque talvez eu queira repetir num outro trabalho, num outro formato, eu gosto disso, e como é que eu posso ter isso? Será que eu vou ter isso ou não vou mais ter isso? Eu não tenho nenhuma garantia. Então, toda vez que eu revisito, né, e posso olhar para a mesma cena com outros olhos, e aí é um aprendizado, né, Vanessa, da nossa biografia, como é que eu olho para a minha vida, aprendo com ela, para então o que está por vir e que eu possa então, aprendendo com o passado, vivenciar melhor o presente e planejar melhor o futuro, para que a gente possa ter cenas diferentes na nossa vida, porque é isso que a gente quer, é isso que a gente busca, mas também é isso que a gente precisa construir. Esse é o recado da nossa live hoje, como é que a gente constrói uma transição daquilo que a gente reconhece. E o meu primeiro ponto aqui, a grande pegadinha, é se eu enxergo aonde está confortável, mas que eu já não gostaria de estar, o que eu continuo fazendo, mas eu sei que eu não deveria fazer comigo, um hábito alimentar, por exemplo, um hábito sedentário, por exemplo. Será que eu consigo abrir mão de alguma coisa que eu sei que eu não deveria fazer? Não radicalmente, mas saber se colocar alguma prática na minha vida, colocar uma mudança de hábitos na minha vida, eu consigo propor isso? Acho que essa também é a questão, né? A Adriana pergunta aqui que se esse tema conecta também com a pergunta qual é a segurança para cada um, sabendo lidar com as frustrações e os sucessos. Ela pergunta, Adriana, olha, então, claro, quando ela comenta isso, né, e aí a partir também da fala do que eu trouxe da Vanessa, o que é segurança para cada um de nós, né? O que para mim aquilo é muito importante, e às vezes para eu romper com um lugar muito importante para mim, vamos supor que segurança seja um valor imprescindível para mim. Olha que interessante, aí é onde a coisa começa a ficar mais bacana com esse exemplo, né? Então eu reconheço que eu não quero mais aqui, não está bacana para mim, mas ele me dá alguma coisa que nutre um valor importante para mim, que é segurança. Alimenta a minha segurança. No serviço público, alimenta a minha sensação de segurança de que vou ter uma receita, a não ser que eu faça alguma coisa, enfim, muito grotesca, eu tenho meu emprego de alguma maneira mais garantido. Agora, poder lidar com a frustração de não ter mais essa segurança é um desafio muito grande, porque o que eu vou abrir mão? Vamos pensar nisso? Alguma coisa que eu construí, que eu fui atrás, que alimenta um valor meu, mas talvez ele rompa não um valor, mas um sonho, uma essência, um desejo, um propósito. E por isso que às vezes o valor que vem do meu passado, os meus valores, eu tenho que olhar para eles à luz do futuro, do que eu sonho, do que eu quero, do que eu desejo. Porque se eu ficar preso só ao passado, talvez eu viva a vida dos meus pais. Talvez eu viva a vida que alguém disse que eu deveria viver. E aqui é um risco. Por isso
Toda vez que a gente olha para essa questão que a Adriana e a reflexão que a Vanessa trouxe, para aquilo que eu estou vivendo, então eu só queria fechar essa nossa live, fazendo ela mais breve para alcançar mais pessoas também. Então eu possa primeiro reconhecer quais são as minhas prisões, aqueles lugares confortáveis, e lembre que muitas vezes a gente não olha para eles, é uma reflexão íntima, geralmente não é numa conversa de bar nem no almoço de domingo que a gente descobre, são nos nossos silêncios que a gente descobre quais são essas questões. É quando eu estou vivendo a cena, eu falo, puxa, isso não está legal para mim. E quando eu reconheço, primeiro ponto, se eu não reconheço, eu não posso tratar, eu vou fazer uma conversa comigo mesmo. Eu já fiz alguma coisa para mudar essa cena? Sem sair da cena, na cena, morando com os pais, nesse trabalho no serviço público, nessa relação afetiva, eu já fiz algo que possa me permitir uma outra forma? Será que eu consigo trazer isso que eu quero de um outro momento? Poxa, conversei, não consegui, já investi e vamos lá, não é uma breve conversa, uma mudança de algumas horas de comportamento, fala, poxa, de fato não tem mesmo como mudar. Toda mudança, assim como para nós, leva um tempo, por isso que esse tempo que a Vanessa colocou de alguns anos, muitas vezes, né, um bom período para eu fazer essa minha empreitada, ver se tem mudanças, eu reconheci, propus mudanças, dei um tempo para essas mudanças amadurecerem, acontecerem, para ver se os resultados que eu espero possam começar a vir, e de fato se eles não vêm, eu reconheci e quero fazer a transição, que eu construa a transição e, por quarto, eu me desiluda. Eu não faço a transição só por fuga, que ele me alivia no curto prazo, mas ele traz preço no médio prazo, ou seja, que então eu reconheça, eu promovo as reflexões, eu faço as mudanças do que eu posso ainda naquela cena e que eu tenha coragem para mudar se assim eu quiser, e dessa coragem eu construo essa mudança, que é onde eu vou construindo também essa coragem em mim, e quando eu fizer a transição eu sei o que eu vou deixar, o que era bom para mim, também sei o que eu vou deixar do que não estava bacana, e também sei o que eu vou encontrar desse novo, desse lugar que vem, dos desconfortos que ele também vai me gerar, mas se os confortos, se os novos, as novas buscas, por exemplo, da liberdade e de outras possibilidades, se elas são mais fortes para nutrir a minha coragem do que o preço que toda escolha tem e vai vir e carregar junto. Obrigado pela companhia de vocês até aqui. Até a nossa próxima quarta-feira, às 7h30.